Saudações, meus caros. Estamos aqui novamente em mais um vídeo da Divisão Santa Cruz, em mais um podcast. E hoje trataremos sobre um tema bem interessante, que já tratamos antigamente, na antiga versão do canal, porém não com tantas informações, de forma não tão completa, com uma qualidade bem podre também. Então estamos ressuscitando este tema, dessa vez para falar de maneira mais íntegra, mais calma, mais tranquila. E eu tenho como convidado aqui o Volpe. Volpe, por favor, se apresente. Salve, galera. Bem, para que nós possamos compreender o que será tratado aqui, eu já vou direto ao ponto e já vou deixando claro como será nosso posicionamento. Nós iremos criticar completamente a democracia. Não trataremos ela de uma maneira positiva. E isto ficará bem claro o porquê. Não é surpresa para aqueles que já nos acompanham, mas talvez seja um choque para aqueles que não estão acostumados com essa visão a respeito desse sistema. A democracia, que nos é apresentada como o único ideal viável de governo, como o correto, como o justo, trata-se de um modelo que, nos moldes atuais, não me referirei a ele em suas origens, consiste praticamente na ideia de que o povo deve participar diretamente na constituição do Estado, seja elegendo um líder, seja tendo uma participação direta na política. Então, usaremos como exemplo a democracia liberal. Para que nós possamos aplicar aqui e simular todas as coisas que queremos dizer, vamos imaginar um país fictício. Nesse país fictício temos um presidente, temos eleições de 4 em 4 anos e tem voto universal. É em cima deste modelo que queremos trabalhar, em cima deste modelo queremos tecer críticas e explicar todos os defeitos provenientes de sua estrutura e o plano diabólico, claro, por trás dessa estrutura. Bem, antes de eu começar aqui a explanação e ver uma forma de começar, Vitor, você gostaria de fazer algum comentário? Ou até mesmo puxar aqui de início? Ou você quer que eu comece fazendo os puxões? Bom, eu posso começar a puxar de início, de boa. Certo. Então, o ideal hoje de uma democracia liberal, que existe nos países ocidentais, ela é uma ideia no qual ou acontece de uma forma direta ou de uma forma indireta. A forma representativa que nós vemos hoje em dia, ela seria considerada a forma indireta. Por quê? Porque existem candidatos de inúmeras espécies, até aí grande parte das pessoas irão concordar, no qual essas pessoas elas vão expressar ideias e o povo vai olhar as ideias e vai escolher, não, aquele ali ele condiz melhor com aquilo que eu penso. Logo a pessoa diretamente vai e vota naquela pessoa. Democracia indireta, e coloca aquela pessoa como um representante dela no setor tanto executivo quanto legislativo. E da forma direta, o qual acontece em grande parte, pelo menos hoje em dia, na Europa, nos países nórdicos, né? Noruega, a Suécia, a Dinamarca, esses países assim que são ao norte. Essa ideia, ela funciona, digamos assim, em partes com uma participação maior daquilo que é a população. Por exemplo, se houver algum projeto de lei, as pessoas vão lá, e votam. E colocam aquela lei em execução ou não. Só que aí que entra um quesito. Essa seria, no caso, a democracia direta, quando também, não apenas por plebiscitos é colocado um representante, mas também em toda a sistematização e formulações das leis, a população está ali para participar. Só que aí que entra um quesito. Em nenhum desses dois casos, o Legionário está aqui também para confirmar comigo, em nenhum desses dois casos existe uma formação necessária por parte da população que está votando e também não existe uma formação necessária por parte daquelas pessoas que estão ocupando esses determinados cargos e estão representando as pessoas. Concorda comigo, Legionário? Sim, sem dúvidas. Ou seja, precisamos compreender, claro, que se o sistema é universal, isso quer dizer que aquela estudante que não aprende bosta nenhuma, o cara que é um péssimo cidadão, o cara que chega em casa e espanca a esposa, o maconheiro, todos esses têm direito ao voto.
Enfim, pode prosseguir. Exatamente. É algo realmente, quando a gente analisa de uma escala de sociedade, é realmente algo geral, geral mesmo, incluindo estrangeiros. Existem alguns países hoje no Ocidente no qual estrangeiros eles chegam em determinado país e eles podem votar. Talvez em alguns casos eles não podem concorrer para cargos máximos. Por exemplo, vou pegar um exemplo que não faz tanto tempo assim que ocorreu, o Arnold Schwarzenegger. Ele foi governador da Califórnia, sendo que o Arnold Schwarzenegger ele é naturalmente austríaco, mas ele migrou para os Estados Unidos e lá concorreu, fez uma carreira, entre outras coisas. E dentro dessas questões, como a gente acabou de dizer, não existe, digamos assim, necessidade da pessoa que está tomando uma decisão tão importante ter algum tipo de formação. Por exemplo, o que eles fazem nesses países no qual ocorre uma democracia direta? Calme, pessoal, que a gente já vai começar a tacar o pau nas democracias que tem, por exemplo, aqui hoje no Brasil, que são as representativas, não as diretas. Eles tentam fazer o seguinte nesses países. Eles tentam ao máximo reduzir algo que é de extrema importância para fazer com que o cidadão médio entenda aquela ideia. Eles tentam resumir ao máximo aquele conceito para fazer com que a pessoa entenda. Só que quando você resume uma ideia de tamanha magnitude e você dá para a população votar, você tira aspectos fundamentais daquela ideia, daquela lei, daquele projeto, seja o que for. E muitas vezes essas próprias pessoas, elas simplesmente fazem o seguinte: elas tiram esses pontos e usam isso como uma forma de enganar a sociedade, a população, as pessoas no geral. E eis que entra o problema. Foupe, Sim, pode falar. se me permite abrir um paralelo aqui, justamente sobre isso que você abriu o ponto, justamente nessa hora deles traduzirem para o povo, deles tentarem transformar numa coisa extremamente palpável, quebrando todos os elementos, o que sobra no final é apenas a proposta populista. Populista no mau sentido do termo, que eu estou dizendo. Porque a pessoa comum, o cidadão comum, ele não necessariamente é obrigado ou sabe de economia, ou sabe dos recursos, ou como funciona a administração de uma nação. Então, o que ele vai enxergar é a proposta e não necessariamente os mecanismos por trás dela. Então, ele não vai analisar se tal proposta pode ou não afetar a economia, porque ele não tem como saber dessa perspectiva. O que ele vai analisar é o que o político está me oferecendo. Me favorece? E com base nisso, que ele vai fazer sua decisão. Exatamente, é um Enfim, pode ponto muito prosseguir. bom que você colocou, porque vai acontecer também no futuro o quê? Os meios de comunicação, as pessoas, eu acredito que na terceira posição o pessoal já tem uma noção plena disso. Os meios de comunicação, eles vão virar palanque para político, porque os meios de comunicação, eles têm seus próprios candidatos. O sistema democrático de direito, ele roda em torno de financiamento por parte da iniciativa privada, crédito, subsídio, entre outras coisas. Por exemplo, o político que está lá, o político tal, ele recebe tanto de alguém da iniciativa privada, alguém rico, e que no futuro, caso ele ganhe, ele vai representar aquele tal interesse. Aí a gente entra em outro ponto, que é o ponto da plutocracia. E, só voltando a falar o que eu comecei a falar, em relação a essas questões, eles resumem, e simplesmente uma pessoa que não tem uma formação adequada simplesmente vai lá e vota. Aqui no Brasil, como não é direto, essa questão de tomadas de decisão, fica a parte de legisladores, deputados e senadores aqui no Brasil, que fazem parte do Congresso, Câmara Baixa, Câmara Alta, sistema parlamentar comum. E essas pessoas que estão lá, elas já são muito velhas na política. Elas são pessoas que já representam algo próprio, algo individual. Elas não estão ali para representar o bem comum, a vontade do povo em geral. Elas não têm essa finalidade. Elas têm a finalidade no quê? Nelas mesmas, naquelas pessoas que financiaram elas nas campanhas, entre outras coisas. Esse é o ponto mais fundamental que o pessoal tem que entender. E, eu volto a dizer, a gente está tacando pau. Nós pegamos aqui, para falar, as maiores críticas que tem em relação aos sistemas democráticos.
Perfeito? Perfeito. Só que as pessoas elas têm que entender o seguinte: não existe democracia. Esse é um outro ponto que eu gostaria de falar para vocês. Não existe democracia. Eu não sei se o legionário que está aqui ele concorda comigo, mas eu acredito que sim, não existe. Concordo plenamente. É uma ideia utópica, é um conceito ridículo, se você parar pra analisar. Mas Uhum. quero que você prossiga seu assunto, que eu não vou comentar agora, não. Vou me Sim, guardar para outros momentos. perfeito. Não existe democracia. Por que não existe democracia? Porque você pensar que uma população ela vai sempre estar diretamente interligada nos processos de tomada de decisão é uma maluquice. É algo utópico, é algo que necessariamente vai levar uma nação ao caos. As nações, por exemplo, que eu citei, que tem um dito sistema de democracia direto, essas nações elas estão sendo tomadas pela degeneração social. E é coisas que as pessoas não analisam, elas têm como coisas boas. Elas estão sendo tomadas por processos progressistas que estão necessariamente levando aquela sociedade ao caos. E uma coisa que as pessoas têm que entender que é o seguinte: quando você tem esse sistema direto, os meios de comunicação eles vão colocar aquelas pessoas que melhor representem eles ali. E são políticos que necessariamente não têm a finalidade naquilo que é o bem. Essas pessoas necessariamente têm interesses em questões individuais, em questões próprias. Não em uma visão de levar ao bem, de levar às necessidades básicas, não, de forma alguma. A finalidade dessas pessoas é o dinheiro e ponto. E é assim que o sistema controla as pessoas. A democracia ela é um meio no qual o sistema comanda as pessoas. Legionário, você pode completar aqui o que eu falei? Olha, eu me permite puxar uma fala longa aqui? Ah, com Eu certeza. acho que. Bem, ah, eu gostaria de puxar um autor, que é um autor um tanto controverso, não gosto dele, não apoio as ideias dele, mas ele possui um livro muito bom, que muitos devem conhecer, que se chama Democracia, o Deus que Falhou, né? Que é o Hans Hermann Hoppe. O Hans Hermann Hoppe, nesse livro, ele explica uma coisa um tanto interessante na democracia. Por exemplo, temos um candidato. Este candidato ele possui um tempo limite de 4 anos. Durante esses 4 anos, ele não tem por que visar um pensamento de longo prazo, mas sim um pensamento de curto prazo. Justamente porque ele tem que se eleger nas eleições seguintes. Então, o que acaba ocorrendo é que todo o seu financiamento, todo o seu empreendimento político visa a si mesmo e não a algo maior. Até porque ele não possuirá uma penalidade caso ele mal administre a nação. Então, vamos usar de um exemplo. Temos um político, X. Este político X está em período de eleição. O primeiro efeito que haverá durante o período de eleição é que ele tomará pedidas de curtíssimo prazo para agradar o povo. Então, caso ele seja um presidente americano, ele vai bombardear o Iraque ou algum país muçulmano, porque é o básico. Caso ele seja algum presidente brasileiro ou outra coisa do gênero, ele vai fazer alguma medida que endivide a nação, ou coisas do gênero, ou algum gasto público deficitário grave. E ele não precisa se preocupar com a conta disso, porque o próximo presidente é quem vai arcar com a dívida. Então, uma característica muito comum dos regimes democráticos, né, liberais, é passar dívidas adiante, é passar a responsabilidade adiante, porque você não tem a responsabilidade sob suas mãos. Trata-se de uma briga de grupos de poder. E o Hans Hermann Hoppe compara isso com as monarquias. Ele demonstra que a monarquia, pelo contrário, possui uma estabilidade política, possui um pensamento de longo prazo. Isso que o Volpe comentou a respeito de que na democracia os partidos, os políticos, eles visam eles mesmos, não é nem uma questão de que existe uma magia na democracia que faz com que as pessoas sejam corruptas. Não é essa a questão. A mecânica da democracia estimula a corrupção. Qual é o estímulo que um político terá para ser competente se a responsabilidade não explode em suas mãos? Se não existe um mecanismo para julgar os seus atos?
Trata-se de um esquema onde você possui diferentes grupos de poder. Cada grupo de poder é independente e governa para um grupo diferente da população. O partido de esquerda governa para a esquerda, o partido de direita para a direita, o partido dos animais para os ambientalistas, e de aí em diante. Não visa a nação, visa seus grupos de interesse, visa o seu gado popular, que é quem vai votar nele. Então, este é o seu público, este é o seu alvo, e esta é a sua finalidade. E com os ganhos de seu cargo, ele financiará coisas próprias. Justamente porque a ideia de uma nação unida é totalmente incompatível com o sistema liberal democrático. Uma nação, propriamente dita, só pode existir ou em uma comunidade, ou em uma aristocracia, ou numa monarquia aristocrática, e de aí em diante, ou num regime ditatorial. Jamais num regime democrático. A partir de 16 minutos e 14 segundos do podcast, parou de gravar durante 1 minuto, então perdeu um pouco do contexto. Então o que vai seguir aqui talvez não esteja tanto contexto, mas segue a continuidade do podcast. Prosseguindo. Justamente nessa questão de tirania que você tocou, né? Vamos dissecar a palavra tirania. É muito comum que as pessoas acusem qualquer regime que não seja democrático de tirânico. Mas, afinal, o que significa a palavra tirania? A palavra tirania é você possuir o poder e utilizá-lo para si mesmo. Ou seja, a finalidade desse poder é você e não o todo. A questão é possível que um regime ditatorial seja tirânico? Sem dúvida, é possível, porque o ditador pode governar para si mesmo. É possível que um rei seja tirânico? Sim, porque ele pode governar para si mesmo. Agora, na democracia, onde muitos governam, a chance de muitos governarem para si mesmos é ainda maior. Ou seja, o que é mais tirânico? Um regime ditatorial corrompido, onde você tem um tirano, ou um regime democrático onde você tem 20 partidos tirânicos governando para si mesmos? Um consegue ser 20 vezes mais tirânico que o outro, caso o outro esteja corrompido. Além de que é muito mais fácil você ter uma pessoa não tirânica do que você ter 20 partidos e garantir que grande parte deles não seja tirânicos. Acho que em torno disso não precisamos tratar muita coisa, mas sabe o que eu acho que a gente precisa tratar? Eu acho que a gente precisa desmentir um pouco alguns mitos comuns que existem a respeito dos regimes não democráticos. Porque cria-se muito essa ideia fantasiosa de que o regime democrático é mágico, de que ele tem direitos, de que ele é o mundo das maravilhas, e se cria essa ideia de que não. Se você tem um único líder, logo é horrível, entendeu? O cara tá muito tempo no poder, caramba, que horror. Não importa se o país está crescendo, não importa se tem segurança, se aquele cara não sai do poder, tem algo errado, entendeu? É melhor que o país esteja em crise, quebrando, pessoas passando fome e os líderes mudando, do que um líder fixo e o país estável. Essa é a visão que existe aqui. Bem, um argumento muito comum que é utilizado é aquele de, ok, você não defende a democracia, você defende qualquer outro regime, mas e a violência, né? Ok, você teve um aumento da economia, o povo tá amando, tudo mais, mas e a violência exercida pelo regime contra a oposição? Bem, primeiramente eu gostaria de deixar uma coisa muito clara aqui. Tanto regimes de direita quanto regimes de esquerda, tanto regimes capitalistas quanto regimes socialistas sofrem uma extrema difamação por serem ditatoriais. Em que sentido eu digo isso? Primeiramente, alguns podem ficar com raiva de mim. Eu não sou um socialista, eu não apoio o marxismo, eu rejeito o marxismo totalmente, mas é fato que Stalin não matou 20 milhões. Este número é ridículo, ele vai contra as estatísticas, e se me pedirem para provar isso detalhadamente desmentindo os mitos, eu desmento. O mesmo vale para muitos outros regimes. Entendeu? Então, primeiramente vamos entender uma coisa. Esses números astronômicos não são reais. Eles são muito menores. O número de executados oficialmente durante a Itália de Mussolini foram 7 pessoas. Esse é o número oficial. 7 pessoas durante 20 anos de fascismo. Todos os outros, né, ou morreram porque foram enviados para a guerra, e o resto da oposição foi presa. Aí você pensa, 7 pessoas? Mas eu aprendi na escola que... Não, foram 7 pessoas.
Eu não vou nem entrar aqui no mérito de certos regimes para não gerar polêmica, mas partindo disso você vai me dizer, tá, então o seu argumento é que morreram poucas pessoas, logo verídico. Calma lá. Agora tem outro ponto a se analisar. Quem foi morto e por que morreu? O regime de Salazar, em Portugal, foram executadas em torno de 400 pessoas. Essas 400 pessoas eram bons cidadãos? No regime militar, quem foi executado? Não estou elogiando o regime militar. Eu não gosto dele. Eu vejo ele como um regime extremamente problemático. Mas a questão é, as pessoas que são executadas, você deve analisar a origem delas, quem elas são. Porque você pega, por exemplo, as pessoas que foram perseguidas durante o regime do Mussolini, estou falando dos presos, tá? Porque os executados foi um número ínfimo. Eram maçons, eram comunistas, às vezes eram criminosos. Você acha que num regime ditatorial, um estuprador, um assassino, um pedófilo, acontece o que com ele? Ele vai preso? Você acha que durante o regime stalinista, um cara que matava alguém, ele ia só preso? Era a pena de morte. Era isso que acontecia com eles. Eram daí que vinham esses números em muitas coisas. Então deve-se compreender que, primeiramente, se você defende pena de morte, não se assuste com números estatísticos. Se você pega as estatísticas de quanto os Estados Unidos executavam de prisioneiros e compara, por exemplo, com o regime do Tsar Nicolau, os Estados Unidos matavam 3 vezes mais pessoas em pena de morte do que você tinha de presos ou perseguidos pelo Tsar Nicolau durante todo o seu governo. Então, é uma discrepância de números absurda. E vamos considerar uma coisa. Na democracia, não morrem pessoas quando existe falta de segurança? Quando você não consegue sair bem na rua porque você não sabe se você vai ser assaltado? Quando você tem estupros, assassinatos para todo lado? Quantos anualmente no Brasil não morrem por causa de violência? Quando você inclui pena de morte, quando você persegue, você rompe com esses problemas sociais, você diminui e salva vidas inocentes a custo de um número muito menor de vidas e vidas que não são inocentes. Tem a chance de uma pessoa inocente acabar sendo julgada? Isso existe em todo tipo de julgamento, não existe um julgamento perfeito. O ponto é, menos pessoas morrem. E das que morrem, vocês realmente acham que todas eram inocentes? Todas eram pessoas livres? Se vocês pesquisam a fundo, vocês encontram quem que eram essas pessoas. O que eles faziam? Muitas vezes eram terroristas, muitas vezes eram pessoas que fizeram luta armada contra o regime. Se você pegar armas, fizer um grupo militar e tentar derrubar o regime democrático aqui, você acha que não vão te matar? Você realmente acha que não vão te matar se te pegarem? Poxa, se você acha isso, você está sendo muito ingênuo. Eles faziam milícias contra o governo, em grandes desses casos. E quando eles são capturados, eles não vão ser executados? Às vezes a situação era situação de guerra. Por exemplo, eu não estou entrando no mérito de se é justo ou não, mas muitas vezes duas nações estavam em guerra, eles pegavam um prisioneiro e executavam ele. O contexto era outro. Né? Em resumo, cria-se uma ideia completamente bizarra a respeito disso. Claro, não estou aqui legitimando aqueles que realmente passaram do limite. Não vamos falar aqui, por exemplo, do caso do Khmer Vermelho, que de fato teve execuções que passaram dos limites, que não foram justas. Não estamos aqui falando da Ustache. Não estamos tratando destas coisas. Existem aqueles que se corrompem, existe, mas a corrupção, né, do regime não se dá geralmente pelo ditador. Entende? Não se dá pelo ditador, se dá da doutrina. Se o ditador tem uma boa doutrina, se a organização daquele regime é boa, dificilmente ele poderá cair em carnificina. Percebam que o teor de sangue que um regime derruba está diretamente relacionado muitas vezes com a doutrina deles. Então, por exemplo, pegue regimes socialistas. A taxa de execução que eles têm e de sangue derramado é muito maior que os regimes capitalistas de direita normais. Aí você pega a Itália do Mussolini, pega Portugal de Salazar, que um é fascista, o outro é próximo do fascismo, mas não chega a ser fascismo, essa ala mais nacionalista, e o número de execuções é ainda menor. Como pode algo assim? Agora, compare o número de execuções que você tem nisso com o número de mortalidade, de crimes e coisas que você tem no regime democrático. E aí me pergunte, isso é realmente algo cruel? O que está acontecendo? Cruel é você deixar, por causa de birra, de que não, porque tem que representar, porque tem não sei que merda, um monte de gente passar na merda.
Porque esse regime democrático é desfuncional. A estrutura dele é lixosa, a estrutura dele é porca. Ela é engrenagens feitas com bosta no meio. Que enferrujam, não vai pra frente. São poderes feitos para se neutralizar. Então, nas escolas, nós aprendemos que não, a Revolução Francesa, que deu os direitos universais e não sei o que. A ideia do voto universal foi feita para ter mais facilidade para manipular o voto. Não foi feita por um sentido positivo. A própria ideia do voto. Ô Volpe, inclusive, eu gostaria de comentar um negócio que nas escolas eles demonizam a ideia da democracia grega. Eles A, tratam como se ela fosse inferior à democracia de hoje, cara. a Assim, eu ateniense. não defendo a ateniense. Eu não considero ela o adequado, né? Porque ela parte da ideia de voto, mas ela era superior à de hoje. A Eles gente têm tem essa que ideia levar que em, não, mas. a gente tem que levar em consideração que a democracia ateniense, apenas um quarto da população ateniense podia, de fato, tomar decisões em relação à política, né? Apenas um quarto da população poderia tomar essas certas decisões. E tinha que ser pessoas mais velhas, pessoas alfabetizadas, pessoas que já exerciam uma certa profissão, membros da aristocracia, entre outras quesitos, E tem um detalhe professores. importante, Volpe, tem um detalhe importante. Não adiantava apenas isso, como você devia ter alistamento militar, ou seja, você tem que estar disposto a dar o sangue pela nação para poder votar por ela. Não Uhum, era qualquer isso mesmo. vagabundo que simplesmente por existir tinha direito ao voto. Aí a É gente. uma visão completamente diferente, né? Uma distorção completa do atual sistema, né? Hoje o que nós temos não chega nem aos pés, por mais que nós não concordamos com aquele sistema, né? Que ocorria naquela época. Aquele sistema ele foi também corrompido, a gente tem que lembrar justamente pelo fato de apenas um quarto da população manter o poder sobre aquelas questões e, querendo ou não, eram pessoas que, conforme o tempo foram passando, foram se corrompendo. Isso acontece em uma democracia. Numa ditadura é mais difícil, principalmente se aquele ditador que está lá, ele tem finalidades no bem comum. Deixar só lembrando essa questão. E só para completar essa questão, para deixar bem claro, quando um líder que tem uma finalidade no bem comum, no bem geral, ele chega no poder, muitas vezes essa figura, em primeira mão, ela não goza de legitimidade total perante a população. Concorda comigo, Legionário? Sem dúvidas, tem um momento inicial que geralmente quando você tem o maior momento, o período de repressão, geralmente é sempre nos primeiros anos. O resto é suavinho, entendeu? É geralmente os primeiros anos que é complicado, porque os empresários têm que aceitar, às vezes você tem gente saindo do país, é um rolo do caramba. Sim, é uma mudança estrutural. Geralmente, por exemplo, essas pessoas elas não gozam de legitimidade. Não gostam de legitimidade plena. Apesar que falar legitimidade plena é muito complexo. Porque para nós falarmos que um líder ele tem legitimidade plena, a gente vai ter que levar em consideração que toda aquela parcela, a população em geral, ela tem o entendimento daquilo que aquela figura representa. Uma coisa que nós podemos pegar como exemplo são as monarquias medievais. Nas monarquias medievais, a população em geral, ela tinha uma noção muito, muito maior do que hoje em dia, do que a figura do rei representava. Hoje as pessoas elas não têm essa noção. Isso foi se perdendo conforme o tempo for passando. No Sacro Império Romano Germânico, as pessoas sabiam o que aquele líder, o que aquele imperador representava. Sabia a necessidade no qual tinha que existir os príncipes, por exemplo. No Império Romano, a mesma coisa. Eles tinham a noção do porquê aquele imperador ele estava lá. Agora não iremos levar em consideração se os imperadores romanos ou os imperadores do Sacro Império Germânico eles tinham a finalidade do bem comum. Ao longo de todos os períodos, esses líderes, alguns deles, a aristocracia em geral daqueles países, daquelas nações foram se corrompendo, isso é fato. E a gente poderia até fazer um vídeo sobre os motivos de haver tal corrupção. E os motivos, no geral, alguns são mais complexos, mas outros são um pouco mais, digamos assim, narigudos. Deixar aí o lance para a gente poder fazer um vídeo em relação a isso. Mas então, durante todo esse processo,
no qual esse líder que tem essa finalidade chega no poder, vai ocorrer uma mudança estrutural geral na sociedade. Na sociedade e no Estado. Por quê? Porque a partir do momento em que ele chega, as pessoas antes viviam de uma determinada forma. Não tinham noção de tal e tal coisa. Aí começa o processo de doutrinação. Quando começa a acontecer esse processo de doutrinação, e essas pessoas veem as reformas no qual esses líderes estão fazendo, elas começam a legitimá-lo pelo fato deste líder estar ajudando as mesmas. Então a gente tem que lembrar dessa questão. É muito importante a gente lembrar dessa questão. Aí começa todo esse processo doutrinário, de doutrinação, até que chegue um ponto no qual as pessoas elas vão ter a ideia, elas vão ter a plenitude daquilo que representa aquele líder perante a nação, perante as pessoas. Uma coisa que a gente precisa também fazer uma distinção aqui. O Estado é uma coisa, o povo é outra, um tem que ajudar o outro. Um precisa do outro para coexistir. Obviamente que existem exemplos aqui, alguns libertários ou até mesmo anarcocapitalistas irão dizer que as pessoas não precisam do Estado para viver. Só que quando nós analisamos aquilo que eles pregam, por exemplo, comunidades privadas. Quando ocorre a comunidade privada, você vai ter a imposição de algum órgão que tem o poder coercitivo. Seja o dono daquela propriedade. Você não entra ali se você não aceitar as regras no qual ele determinou naquilo. E a gente tem que levar também em consideração que caso aconteça isso nesse sistema, as pessoas que estão lá, elas vão ter uma... Digamos assim, que a ideia deles de iniciativa privada, ela goza de mais legitimidade. Isso é um ponto que nós temos que analisar racionalmente. De fato, goza de uma maior legitimidade. Porque a partir do momento que você tem um pequeno grupo e uma comunidade privada ali, que determina as regras em geral, você tem uma legitimidade por parte daquelas pessoas que estão perpetuando aquele local. Só que a gente tem que lembrar um outro ponto. O dono daquela propriedade, ele vai ter uma imposição na mesma força que um Estado teria. Obviamente que pode ser uma proporção menor ou maior. Isso vai da pessoa. Está dentro da propriedade daquele cara. Vai ter a imposição da iniciativa privada porque ele é o dono daquilo. Entende? Então a gente tem que fazer essa distinção. Mas digamos assim que nesse aspecto, aquilo goze de maior legitimidade de fato. Só que mesmo assim, existe ainda a imposição por parte da iniciativa por parte do dono daquela propriedade. Se você considera o governo Estado, você está cometendo um erro. Entende? Então, digamos assim, que aquele governo que tem ali, ou até mesmo aquele Estado que tem ali, ele ainda está coordenando todas aquelas questões e está impondo decisões. Não necessariamente decisões governamentais. A gente ainda entraria em outras questões. Por quê? Dentro das questões que eu falei para vocês, do Estado, do povo, que são coisas diferentes, o governo também é algo diferente. As pessoas têm que ter noção disso. Um governo é uma coisa, o Estado é uma coisa, o povo é outra. Eles fazem essa distinção. Eles dizem que pode haver governos, por exemplo, mas que não existe necessariamente a necessidade de haver a existência de um Estado. Para mim, há necessidade de haver a existência de um Estado para haver um governo. Agora, não é necessário a existência de um governo para existir um Estado. Deixar isso bem claro. No que eu estava me referindo ao quesito da coerção por parte do dono da propriedade, ali ele seria o Estado. Da mesma forma que ele poderia também exercer funções de governo. Deixar isso bem claro aqui para que não haja uma confusão. Se eu me perdi em algum ponto, o pessoal que está assistindo o vídeo pode fazer uma correção nos comentários, é claro. Mas voltando ao ponto do líder, então, ocorre todo esse processo doutrinário por parte da sociedade, no qual as pessoas elas vão começar a conhecer a ideia por trás daquele líder, e a partir desse momento a legitimidade do mesmo cresce. Então é só esse ponto que eu preciso frisar aqui para vocês, só que é algo a longo prazo. E aí entra em outro ponto crítico no qual o Legionário fez no quesito dos 4 anos da democracia. Legionário, você pode continuar. Bem, o que você acha da gente tratar da questão da homogeneidade, Volpe? Sobre a sociedade ser homogênea, porque esse é um ponto que eu gostaria de tratar, porque a ideia democrática, ela cria uma heterogeneidade nas ideias dentro de uma sociedade.
O que eu Certo. quero dizer com isso? Por exemplo, temos um país chamado País Azul. Esse é o nome do país, País Azul. Qual que é o objetivo do país? Ser azul. Esse é o bem comum do país, certo? Hum, Todos os cidadãos gostam de azul, eles querem que o país seja azul. Suponhamos que seja decretado algo novo nesse país. Esse país, de repente, ele tem uma revolução, né, sei lá, derrubam um rei, ditador, seja o que for, e instauram uma democracia. Agora que tem uma democracia, você tem novos partidos, você tem o Partido Amarelo, você tem o Partido Vermelho, você tem o Partido Verde, e agora temos uma pequena mudança aqui. Poxa, certo. calma. O bem não era ser azul? O bem comum do Estado não era ser azul? Calma, meu amigo. Não é mais. Agora o bem comum é de todos. Agora você vota nos partidos. Você Voto no elege Partido pessoas. Você Vermelho, pode no eleger um Partido voto. Rosa. Entendi. Exato, no partido azul e cada um governando para si mesmo. Aí eu lhe pergunto, meu amigo, como que cada um querendo ser verde, o outro querendo ser azul, o outro quer ser rosa, o outro quer ser de outra cor, vão conseguir chegar num consenso no qual a nação vai se sentir confortável com aquilo, ou sequer vai puxar para algum lugar. Porque, por exemplo, imagina o seguinte: temos 4 anos de um governo voltado, por exemplo, para assistência social. Chega outro governo, de repente ele muda e não, vou desfazer isso aqui, vou fazer outra coisa. Aí chega outro governo, reconstrói a economia, passou 4 anos, o próximo destrói a economia, endivida um pouco o próximo, aí o próximo passa Ah, um entendi. Você não mandato tem um inteiro corrigindo a sentimento de dívida. longo prazo. Sim, sim. Não, não apenas questão de longo prazo. Você não tem uma coerência, cada um puxa para um lado. Você nunca tem uma linha reta. Ou seja, aquela nação Uhum. já não é uma nação. São microcomunidades, micronúcleos culturais com grupos diferentes. E isso se aplica tanto na questão, às vezes, religiosa também. Porque, É, por são exemplo, micropátrias, vamos. né? Por assim dizer. Micropátrias praticamente. Você não Você tem o não tem sentimento uma homogêneo coerência. de nação, de pátria grande, porque as finalidades originais daquele local, elas foram perdidas conforme o tempo foi passando, basicamente. Sim, e querendo ou não, essa diferença de ideias, né, podem me achar antidemocrático se quiserem, porque eu estou sendo antidemocrático, essa diferença ela deve ser suprimida para gerar uma coerência, Sim, de entende? fato. É porque Porque o se que vai você. acontecer é o seguinte, por exemplo, é, vamos supor que você tem uma homogeneidade. Assim, vamos dizer, todo mundo, a finalidade lá, o bem comum é ser azul, como você acabou de dizer. Aquela pessoa que por algum motivo quer ser vermelha, só que ela vê que todo mundo ali tá querendo ser azul, ela vai reprimir aquilo. Ela vai reprimir. Eu prefiro que ela reprima aquilo e ela continue vivendo naquele padrãozinho ali, do que ela tente fazer algo que, digamos assim, cabe com tudo. Obviamente, pessoal, que isso é um exemplo que a gente está dando, é um exemplo simples. É Superficial, bem superficial, porque não é superficial. tão fácil analisar essa questão, saca? E Assim, você pode pode ter continuar. diferentes opiniões? Pode, né? Agora, o bem comum é outra questão, entende? O bem comum é uma questão maior. Ó, por Não exemplo, pode eu vou querer pegar até levantar. um bom exemplo aqui. Desculpa só te cortar, mas é rápido. Não, não se preocupe. Quando a gente pega o governo do Mussolini, pegamos o governo do Mussolini, mano, foi um governo bom, digamos assim, racionalmente falando, foi um governo que fez melhoras, fez progressos? Foi. Gozava de grande parte e legitimidade da população? Sim. Para cima dos 70%, eu diria. Para cima dos 70%. Isso é fato. Existiram governos, só fazer um parênteses aqui, existiram governos no qual se passou desses 70%. Digamos assim. Por exemplo, o Stalin, falando de um ponto de vista racional, pelo amor de Deus, pessoal. O Stalin, ele gozava mais, muito mais, de aclamação, de legitimidade, por causa da força e da coerção que foi feita, que foi feita naquela sociedade. E também temos que frisar só uma coisa aqui para completar. O processo, para que as pessoas entendam, o processo para alcançar o bem comum, ele é um processo a longo prazo. O governo do Mussolini, ele chegou perto, mas ele não alcançou a plenitude. Ele não alcançou a plenitude. O governo, digamos assim, do Vargas, ele tentou, não alcançou a plenitude. Entende? Você pode chegar muito perto, como você pode chegar perto, mas não muito, digamos assim. Porque são processos longos, pessoal.
Vocês precisam entender essa questão. São processos longos, que demandam tempo. Uns são mais que outros. Só para deixar isso claro. Pode continuar, Janário. E bem, sobre a questão da homogeneidade, de toda a organização, tem um ponto que seria interessante de tratar. Considerando todos esses pontos, poderia haver algum tipo de participação do povo que pudesse dar certo? Sim, sem dúvida. Com certeza. Não sim, estamos também negando concordo. aqui que o povo pode participar. Só que você tem que ter uma boa estrutura. Então, por exemplo, suponhamos que você tenha um bom tempo de cargo, você tenha muito bem definido o objetivo da pátria, você tenha um ideal homogêneo e as pessoas votem tendo capacidade para votar e na área que elas trabalham. Por exemplo, uma sacada genial das câmaras corporativas é que ela não vai botar um pedreiro para votar pela nação inteira, não vai botar um matemático para votar pela É algo nação mais inteira. técnico, exatamente. Algo mais técnico. Exatamente. Você vota na sua área de atuação. Posso Você só fazer escolhe o seu bagulho. um parâmetro aqui? Pode sim. Eu gostaria que o pessoal aqui desse uma estudada. É apenas, faça quem quer. Dê uma estudada na estrutura que existia no Brasil na República Velha. Porque no período da República Velha existiam deputados normais e existiam deputados técnicos. E isso também, se eu não me engano, ocorreu no período do Vargas. República Velha e período Vargas. Deem uma estudada nisso depois. Se chama deputado técnico. Eram deputados normais. O parlamento era unicameral, né? Unicameral não, desculpa. Era bicameral, existiam duas câmeras. Só que a parte baixa, a Câmara Baixa, que cuida da questão mais no quesito geral do que em si a representatividade do Estado. Só deixa eu explicar aqui para o pessoal entender. Você tem o Estado, você tem a Federação, né? Você tem os Estados. O senador, ele representa o Estado. O deputado, ele representa algo em geral. Entende? Poucas pessoas sabem disso. O deputado, ele representa algo mais geral. Ele é um legislador muito mais geral. É por isso que, geralmente, nas repúblicas, um senador ele tem que ter um pouco mais de tempo de experiência, ele tem que ter um entendimento maior das necessidades do Estado ali que ele tá para ser eleito, só para deixar bem claro. Mas, por favor, deem uma pesquisada nessa questão, na estrutura parlamentar que existia tanto na República Velha quanto no período Vargas. Pode continuar, Leonardo. E bem, sobre a questão da participação popular, ela existiu em maiores e menores níveis. Você não precisa ter democracia para você ter participação popular. E você não precisa ter o povo em todas as áreas da política para que esse povo tenha um grau de liberdade. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo. O Gaddafi, o Muammar al-Gaddafi, ele era um ditador? Ele era um ditador. Mas existia representatividade do povo? Existia por meio de comitês populares, feitos pela própria população regionalmente. Tanto que ele dizia que ele conseguiu criar a verdadeira democracia. Você vê isso, por exemplo, no Livro Verde. Você esse ponto vê, eu por já exemplo, discordo isso. dele, né? Isso aí foi mais uma jogada populista, assim, mas pode continuar. Não, sim. O termo que ele usa é porque chama atenção a palavra democracia. Mas Com enfim. certeza, né? É algo que tá habituado, né, na população geral. Sim, no ouvido soa bonito. Enfim. Todos os tipos de câmaras corporativas, né, umas mais imperfeitas que a outra. Você pega a Câmara Corporativa da Itália fascista, ela era extremamente imperfeita. Agora você pega a de Portugal, já era melhor. A estrutura era muito mais organizada. Ela não incluía todas as forças da nação dentro da Câmara Corporativa. Apenas aquelas que eram testadas. Eles viam que realmente funcionava dentro da Câmara Corporativa. E de aí em diante. Mas o ponto é, não estamos falando, o povo não tem que participar da política, o povo não tem que estar envolvido, mas sim que o povo tem que estar interessado com o bem comum e você deve agir de acordo com aquilo para o qual você está preparado. É ridículo que hoje em dia você tem um jovem de 16 anos votando, querendo ou não, você não tem idade para votar. As pessoas tem experiência, né, também pra votar. Exato, você não tem experiência. E um dos principais motivos, por exemplo, para considerarem essa democracia moderna, que é a versão mais corrompida dela, superior à grega, é que eles falam que, mas na grega a mulher não podia votar. Meu amigo, na grega você tinha que ser membro do exército. Se a mulher pudesse pegar uma lança, colocar um capacete e lá batalhar no meio da batalha, beleza, ela vai lá e conquista o direito dela de voto, mas não é assim, meu amigo. A mesma coisa era assim antigamente na democracia, antigamente aqui no Brasil e em outros países, cara. Você podia votar não exatamente por você ser homem, mas porque você ia pro exército.
Tanto que as mulheres elas recusavam votar porque elas não queriam ir pro exército. Eram as mulheres as principais que recusavam ter voto. A questão do voto era diretamente ligada ao seu sacrifício pela nação. Você constitui aquela nação, você está fazendo um dever. Não é apenas a questão de, eu tenho direitos. Você tem direitos, mas e os seus deveres, poxa? Você quer receber tudo de bandeja e você não deve nada ao Estado, não deve nada ao povo. Você vive numa sociedade e não deve entregar nada para ela para receber de volta. Você utiliza dos aparatos públicos, você utiliza de tudo que é fornecido, você utiliza da segurança, mas você não tem que entregar nada de volta. Né? Esse conceito é estúpido. É um conceito totalmente individualista. E do individualismo não nasce sequer a ideia da civilização. O próprio conceito de civilização surge por meio de uma organização voltada para o social. Se o indivíduo se fecha para si mesmo, ele está sendo contra a própria civilização, ele está sendo um animal. Então, o que nós temos hoje em dia é o seguinte: ao longo de todos os séculos de história de humanidade, o ser humano construiu uma civilização e dentro dela existem grupos que não mais estão vinculados com esta. Este é um fenômeno um tanto peculiar que existe nas democracias, porque a população não mais está vinculada sequer com essa questão social. São diversos grupos que dividem um mesmo espaço territorial e uma briga constante. É quase como se fosse uma espécie de guerra civil. Aí você olha e pensa, cara, como que um eleitor do Lula e o eleitor do Bolsonaro vivem no mesmo país, com ideias tão divergentes? Como pode famílias tão diferentes e tão brigadas conseguir coexistir dentro do mesmo país? Uma coisa é você ter uma monarquia e um cara falar, eu gosto do rei, e outro falar, eu gosto, mas ele é meio ruim, e o outro falar, não gosto do rei. Agora, outra coisa é você ter bolhas totalmente distintas. Que tipo de coerência, que tipo de assimilação, que tipo de amor você vai ter entre os próprios cidadãos? Como que um cidadão vai armar o outro se o outro defende uma nação completamente diferente dele? Tem que haver um processo, e podem ficar chateados com o termo se quiserem, mas revolucionário. E alguns poderão dizer que não, olha, pegou termo de socialista, pronto, pegou termo iluminista. A palavra revolução significa mudar as estruturas de uma sociedade. Quando você muda as estruturas de uma sociedade, é uma revolução, meu amigo. Se você pegar uma sociedade progressista e transformar ela em tradicionalista, você pode dizer o que você quiser, mas é uma revolução. Sim, exatamente. É uma mudança do status quo, né? E eu gostaria Sim, só de exatamente. fazer uma correção no vídeo. Não estava previsto esse tipo de deputado que eu falei na República Velha. Eu cometi um erro. Ó, eu vou ler aqui pra vocês. Eu acabei de pegar aqui. O link vai ficar na descrição para que vocês possam entrar. O nome do deputado era Deputado Federal Profissional. Na política brasileira, era um parlamentar que integrava a Câmara dos Deputados, mas ao invés de representar o povo, representava uma categoria profissional. Tal representante foi previsto na Constituição de 34. Eu vou ler aqui só um pouquinho para vocês verem. Com o fim da República Velha, devido ao movimento revolucionário de 30, uma nova Assembleia Nacional Constituinte foi convocada pelo decreto número 22.621, de 5 de abril de 1933. Esse decreto foi, além de convocar a Constituinte, aprovava seu regimento interno, fixava o número de deputados que integravam e dava outras providências. Fixou em 254 deputados ao total, sendo 214 eleitos conforme o Código Eleitoral então vigente, e 40 eleitos na forma e em datas que serão regulados em decreto posterior, pelos sindicatos legalmente reconhecidos e pelas associações profissionais liberais e as de funcionários públicos existentes no termo da lei civil. Daí eles explicam aqui mais pra frente como é que funcionaram. Aqui, ó, só deixa eu falar as categorias para vocês. Categorias representadas. A Constituição também determinava quais seriam as categorias que teriam representantes: lavoura e pecuária, indústria, comércio e transportes, profissões liberais e funcionários públicos. As três categorias teriam pelo menos 6/7 dos representantes, que seriam divididos aos pares para garantir a representação igual de empregados e empregadores. Pode continuar, legionário.
Bem, uma coisa que eu queria comentar é em torno da questão da liberdade. A democracia é diretamente relacionada com a liberdade, que para eu ser livre eu preciso estar em democracia, para eu ter isso, para ter direitos. Surge uma deturpação muito grande da ideia de direitos, e surge uma deturpação muito grande da ideia de liberdade. Primeiramente, precisamos compreender que a liberdade em si, isto é, a capacidade em si de agir, ela não pode ser premeditada pelo governo, ela não está vinculada a isso. O que eu quero dizer com isso? O que o governo pode te definir é aquilo que você não pode fazer e aquilo que você pode fazer. Mesmo que ele te prive tudo, isso não tirará sua liberdade. E ao mesmo tempo, se ele te conceder tudo, isso não estará aumentando sua liberdade. A ideia de liberdade é abstrata quando estamos falando de governança ou de vivência. O que nós devemos buscar não é questão de liberdade, mas condição de vida. Ou seja, o grau de permissão que você tem para ir e vir te dá felicidade? Viola a lei de Deus? Até que ponto você pode ir a tal lugar? Estes são os valores nos quais nós devemos nos basear. Porque um conceito tão raso, tão ambíguo como liberdade, poxa, como que você vai criar uma sociedade com a base de liberdade? A ideia de liberdade tem a ver com você poder fazer algo, mas isso é tão ambíguo. Quantas coisas que eu posso simplesmente falar que posso e agora posso fazer? Com base em que fator moral? A liberdade, a única liberdade que existe é a liberdade para fazer o bem. Essa é a liberdade que existe. Se você foge disso, você está caindo numa ideia cancerígena. A liberdade não é um fator para você desenvolver uma sociedade em torno desse. Não pode ser usado como se fosse o núcleo da sociedade. A liberdade é apenas uma medida. É muito mais um sentimento, um tanto poético, do que em si mesmo algo constitucional. Você precisa saber se você realmente precisa daquilo e se aquilo é ético ou não. A mesma coisa ocorre com a questão do direito. O que é um direito? O direito é aquilo que você deve ter por garantia, ou seja, aquela sociedade, aquele estado deve garantir que você tem aquilo. Então suponhamos que você chega e fala, eu tenho direito ao aborto. Cara, tá, quer dizer que o estado tem a obrigação de, toda vez que você engravidar, matar o bebê que está na sua barriga. A sociedade tem a sua obrigação com você de te garantir isso? Não. Agora, suponhamos que você fale, eu tenho direito à vida. O estado, a sociedade em que você vive, tem que ter a garantia de manutencionar a sua segurança? Aí já é outra questão. Ele tem. Isso de fato é um direito real. Os direitos reais, eles provêm do direito à vida, daquilo que é essencial para a vida, e não de fatores idiotas que fogem completamente desse escopo. E você não vai deixar de tê-los dentro de um regime ditatorial. Muitas pessoas que viveram regimes ditatoriais se dizem mais livres do que são em regimes democráticos. Você pega às vezes pessoas que viveram no regime de 64, não estou elogiando o regime de 64, como disse, eu tenho críticas a ele. Nós dois não concordamos com muitas coisas dele, mas muita gente que viveu no regime de 64 nem sentiu que foi uma ditadura, tanto que o pessoal sequer diz que foi uma. Porque não é o sentimento que passa. As pessoas que vivem no regime ditatorial, elas não olham e pensam, caramba, eu não tenho liberdade. O fato é, se você vive num governo e você não concorda com ele, você vai se sentir sem liberdade. Entendeu? Não é questão de que ele me priva disso, me priva daquilo, não tem nada a ver com isso. Eu me sinto, por exemplo, sem liberdade para defender certas coisas que eu defendo. Mas quer dizer que não está sendo dada? Quer dizer que eu estou sendo oprimido? Não, isso é um conceito idiota. Eu não reclamo da democracia porque a democracia está me oprimindo. Não, eu reclamo da democracia porque ela é imbecil, porque a organização dela é uma bosta. Agora, você às vezes pega até mesmo pessoas que viveram em regimes socialistas e a reclamação de muitas às vezes, dependendo do regime, não é de questão de liberdade, eles se achavam livres. Você pega, por exemplo, búlgaros que viveram no regime socialista da Bulgária, a reclamação não era de liberdade. As reclamações que você vê muitas vezes são de outras coisas. Eles não falavam, eu não me sentia livre. Quando você tem geralmente pessoas que não se sentiam livres, não é que elas não se sentiam livres, mas sim que elas não concordavam. Quando você não concorda com algo, você não se sente livre. Entende? Agora, se o cara chegar pra você e falar, lamba o chão, dê 3 saltos e pule na água, e você está com vontade, você não vai se sentir obrigado porque você quer fazer aquilo, entende? Não estou falando que o regime tem que obrigar isso, mas se você está de acordo com tudo aquilo que o regime propõe, como que você não vai se sentir livre, cara?
Se o regime está dando um conceito de nacionalismo e você está a favor do nacionalismo, se o regime está defendendo o bem comum e você está de acordo com o bem comum, você nunca vai se sentir aprisionado. Você nunca vai se sentir sem liberdade porque você está seguindo o bem comum. Então isso é uma ideia tão ambígua, tão idiota, É tão imbecil. uma coisa interessante de pegar por exemplo, na atual situação no Brasil. Bolsonaro no poder. Bolsonaristas perguntam pra eles, vocês estão se sentindo livres com o atual governo? Eles falam, tamo. Aí você pega um esquerdista, um petista. Ah, você tá se sentindo livre? Ele vai falar, não, não tô. Por quê? Ah, porque o Lula não tá no poder. É tipo mais ou menos isso. Sim, é porque, não, o Bolsonaro está no poder, estou sendo totalmente oprimido, meus direitos estão sendo cerceados. É a mesma coisa ao contrário, se o Lula chegar ao poder, o pessoal que é de direita vai se sentir sem direito e o pessoal que tá da esquerda vai se sentir com direito. É aquele clássico esquema, não estou gostando, logo não tenho direito, não tenho liberdade. É uma coisa É uma coisa muito. tão... É Sim, muito exatamente. interessante de analisar porque é um ponto, é um modo de você conseguir controlar a sociedade que é sensacional. As pessoas que institucionalizaram isso no mundo ocidental, o oriental tem um modelo um pouco mais diferente, tem seus pontos elogiáveis, como também tem seus pontos ruins. Mas o mundo ocidental, ele conseguiu institucionalizar isso como uma forma, como um mecanismo de comandar a sociedade no geral, que é digno de você bater palma, porque deu certo para aquelas pessoas que estão no poder, que controlam os meios de comunicação, que controlam o sistema, tanto o sistema no geral quanto o sistema financeiro. Tipo, foi algo muito bem pensado que até hoje está rolando aí à solta por parte da população, e eles têm isso como sendo uma verdade absoluta. A democracia se tornou uma verdade absoluta. Se você toca na democracia, você está necessariamente você é um fascista, você é um opressor ou qualquer coisa do tipo, saca? A democracia é o novo Deus, basicamente. Inclusive, Volpe, a democracia ela pegou uma marca tão poderosa, mas tão poderosa, que qualquer regime, né, até mesmo aqueles que são contra a democracia, eles tentam se dizer democráticos em algum sentido, pra não ficar ruim Tentam. pra imagem deles. O Então, próprio por russo, exemplo, por exemplo, o Putin, como você pegou para dar o exemplo, quando você assiste as entrevistas que ele deu pro Oliver Stone, ele fala, a Rússia é um país democrático, pipipi, popopó. Ele fala essas coisas. Ah, é, não, a Rússia é um país mesma democrático. coisa a China, entendeu? A mesma Não, coisa com a China o vai para Gaddafi. outros modos, mano. Ela fala que ela é uma democracia não é é uma democracia oriental, não é uma democracia ocidental, liberal. Eles falam que é uma democracia com características chinesas. É uma piada, né, mano? É uma Sim, piada muito grande. até mesmo os fascistas. Às vezes você pega textos do Gentili, pega de textos de fascistas, e eles falam, não, o fascismo de certo modo é democrático porque ele defende a verdadeira democracia. Ou seja, a democracia ficou tão forte que até os espectros são antidemocráticos. Às vezes tentam pegar uma forma de se dizer democráticos de outro modo. Porque Uma se não tiver a palavra democrático no meio, soa feio. é exatamente isso. Uma coisa que aconteceu no regime alemão, eu não vou citar qual o nome é, mas que aconteceu no regime alemão, que foi um ponto muito positivo, foi o fato deles falarem que não eram democráticos. E quando você pega discursos do líder alemão, ele fala lá no discurso, ó, nós não somos democráticos, nós somos autoritários, somos cidadãos autoritários, ele fala. Isso que eu acho sensacional. Nós estamos em um estado autoritário. Eles não tinham... Em nenhum momento, em nenhum momento se dizer democrático. Democracia, pra lá com esse termo. Uhum. Pra quê? O próprio, agora partindo para outro aspecto, o próprio regime oriental, o bolchevismo, quando você cata, quer dizer, bolchevismo não, quando você cata o stalinismo, ele também não citava muito democracia não, ele falava era liberdade dos trabalhadores e é Ditadura do isso aí. proletariado. Ditadura do proletariado, Ditadura do exatamente. proletariado. Exatamente. Baseadíssimo. Baseadíssimo. Bem melhor. Imagina. Eu não sou. Ô, Volpe, uma confissão aqui que eu vou te fazer, cara. Eu não suporto comunista que tenta pagar de bonzinho falando, ai, a verdadeira democracia, a democracia que vai contra a democracia burguesa, a nossa é uma democracia vermelha do proletariado. Ah, pra bosta, é Sendo que o ditadura que do eles querem é proletariado. justamente a imposição de suas ideias, né? E não tá errado? E não Não tá tá errado nesse errado. Agora, sentido. se a gente for analisar do ponto de vista moral, aí a gente vai ter com certeza as nossas discussões, é claro. Vamos ter nossas Sim, não, discordâncias. não, é porque aquela coisa, eu não vejo o problema dos marxistas de querer tomar o poder, de querer fazer uma ditadura, de querer ter uma hegemonia. A minha crítica é com serem marxistas, é só isso. Muito De bom. resto não tá errado. O Não problema tá não é errado. você ser
digamos, se você querer tomar o poder, você querer fazer uma revolução. Não, de forma alguma. O problema é você ser aquilo, você seguir uma ideia equivocada. Exatamente, cara, exatamente. O problema é que tua ideia tá errada. Não é tu querer colocá-la acima de tudo. A verdade, cara, ó, pensem o seguinte, meus caros. É errado você tratar a verdade como mais importante que a mentira? É errado você simplesmente perseguir a mentira e preservar a verdade? De maneira nenhuma, contanto que seja verdade. Tem esse detalhe. Muito bom. Contanto que seja verdade. Ai, ai, a não ser, né, que você cai no conto de que não, existe, cada um tem a sua verdade. Existem várias Não, verdades. e isso até Você mesmo, se tem você liberdade, perguntar isso tudo é pra relativo. um professor de filosofia de escola, tipo, escola pública que seja, ele vai falar que é uma completa loucura, cada um tem sua verdade. Puta que pariu, né? Pelo amor de Deus. Desculpem o palavrão. Mas é ridículo, basicamente. É muito ridículo. Enfim. E, ô Volpe, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Eu já pretendo finalizar passando já pro último tópico. Não, Última não, coisa que não. eu gostaria Pode de passar pro comentar. último tópico. Bem, o que eu gostaria de dizer a vocês é, se vocês partilham da ideia que temos aqui, se vocês partilham da mensagem que estamos passando, não tenham jamais medo de criticar a democracia. Não tenham jamais medo de falar, não, sou contra. Se te perguntarem, você defende a democracia, você fala, não, tá louco? Maluco? Você acha que eu sou o quê? Aí o cara fala, não, por que, que você é contra? Aí você fala, por que, que você é a favor, cara? Tá maluco? Como que eu vou defender um sistema que só me ferra? E aí você, claro, né, se prepare com bons argumentos. Quando o pessoal vier com aquela coisa de, ai, você viu a assinatura da carta em defesa da democracia? Que lixo. Ô, Volpe, você leu essa bosta? Tu foi atrás pra ver o texto do cringe que é isso aqui? Então, eu prefiro me abster de comentários em relação a isso. Realmente, Eu tava, prefiro eu me tava até abster. pensando em abrir aqui e ler pra você aqui mesmo, mas eu não vou fazer isso. É A simplesmente gente texto deixa na ridículo. descrição pra vocês, pessoal. Não se preocupe. Carta em defesa da democracia, assinada por banqueiros. Curtam e aproveitem. É emocionante. Não, Teve um um banqueiro comentário, inclusive. é realmente algo muito problemático. Um banqueiro falando de democracia e ética, sendo que aquilo que ele faz é antidemocrático e é antiético, né? É, É mas complicado, enfim, né? a questão é, não tenham medo, em hipótese alguma, de pensar, vão me chamar de fascista. Você liga pra isso, meu amigo. O que tu prefere, ser chamado de fascista ou ser chamado de democrático, meu amigo? Tu prefere realmente ser chamado de democrático? Ah, por favor. Por favor. Antes. É Enfim. complicado. Um bom exemplo que que você colocou aí sobre o que se chama democrático. Mano, eu gostaria de pegar o exemplo do Reino Unido. A Rainha Elizabeth, ela tá no poder desde os anos 50. E eles falam que não, o rei de lá, a rainha, seja o que for, não exerce poder de fato. Meus amigos, em primeiro lugar, ela exerce tanto o poder moderador quanto o poder de chefe de Estado. O poder de chefe de Estado está diretamente interligado ao poder executivo e ao poder do chefe de governo, por mais que sejam cargos separados, né? O imperador, o rei, né? Que no caso é rei lá que tem, ele é o chefe de Estado, só que o chefe de Estado, originalmente, ele faz parte do executivo. E poucas pessoas sabem disso. E aí, quinto um quesito. Falam que lá é uma democracia. De forma alguma. Não é uma democracia. A rainha, ela tem semanalmente encontros com o primeiro-ministro, a portas fechadas, no qual ficam apenas os dois discutindo ideias sobre o status quo, sobre a sociedade, sobre a população. É óbvio que nessas reuniões que eles têm a portas fechadas, ela vai impor algo que ela quer que seja executado a ele. Só que aí entra um quesito. Aquela monarquia, ela nasceu já corrompida, porque primeiro que aquela monarquia nem inglesa é. Ela é holandesa. Poucas pessoas sabem. O nome Windsor, ele foi dado àquela casa real por causa que o nome que eles tinham antes era um nome que iria gerar a população em geral não iria gostar, porque não era um nome inglês de fato. Então eles tiveram que Isso mudar. inclusive. Isso inclusive se aplica com muitas famílias reais. Muitas Sim, famílias sim. reais não eram de fato do país que lá estavam. Poucas pessoas sabem. A Rainha Vitória, por exemplo, ela é alemã. Ela tinha pais ascendentes que eram germânicos.
Então a gente tem que levar muita coisa em consideração. Tudo bem que a gente saiu um pouco do assunto, né? Que eu falei da corrupção da Casa Real. Mas não é democrático. A rainha senta na mesa ali com o primeiro-ministro e fala, ó, você vai fazer tal e tal coisa. Se ele se recusar, ele simplesmente ou é destituído, ou ele é morto, ou ele perde apoio da Casa Real. A pior coisa que pode acontecer para um primeiro-ministro é perder a aceitação, o apoio da Casa Real. É a pior coisa que pode acontecer para um primeiro-ministro no qual existe uma monarquia parlamentarista. É a pior coisa. Tanto que quando o sujeito ele vira primeiro-ministro, quem tem que aceitar ele como primeiro-ministro, quem tem que legalizar é a rainha. Poucas pessoas sabem disso. Já quer finalizar o vídeo, Legionário? Sim. Só um comentário que é muito importante. Por favor, não sejam Jorges. Não chegam por aí falando, eu sou contra a democracia e não sei o que. Tentem tratar o tema de maneira civilizada, senão vão tratar vocês que nem fanáticos. Não chega na escola e fala, eu sou contra não sei o que. Segue sua vida normal e o dia que te perguntarem se apoia, você fala, não, com a maior naturalidade do mundo. Não tenta pagar o ditador que faz discurso, não começa a querer se elevar, encher o peito pra falar. Trate como uma coisa completamente normal. Da mesma maneira que a pessoa que defende democracia trata isso como algo normal e um fato comum da vida dela, trate isso como um fato comum, por favor. Uma coisa que é Porque senão se engraçada. afasta as pessoas disso. Uma coisa que é engraçada, o presidencialismo, ele nasce de uma forma que não é democrática. Poucas pessoas sabem. Por exemplo, quando ocorre o golpe no Reino Unido, que foi movido pelo Oliver Cromwell, ele vira o único, né? Se eu não me engano, acho que foi o único presidente que teve no Reino Unido. Ele era um ditador. O George Washington, por exemplo, o primeiro presidente dos Estados Unidos, era um ditador. Queriam transformar ele em um rei. Tanto que o George Washington é uma figura que para a sociedade americana atingiu a apoteose, né? Mas isso é papo para outro vídeo. Então a gente já vai finalizar aqui essa questão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seria interessante. Cara, ver se tem mais alguma coisa interessante que a gente poderia citar. Tava rodando alguma coisa na minha cabeça. Uma coisa que eu gostaria de fazer aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta pro pessoal, caso vocês cheguem ao final do vídeo. Quando as pessoas... Eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, eu quero que vocês respondam da forma mais sucinta possível. Quando existe um ideal, todas as pessoas, vamos supor que tenha 10 pessoas, existe um ideal e existe 10 pessoas. As 10 pessoas partilham do mesmo ideal. É democracia? Eu queria fazer essa pergunta pra vocês. Respondam, por favor, nos comentários essa questão. É só uma pergunta mesmo que eu quero ouvir a opinião de vocês em relação a isso. E bem, eu acho que é isso, né? Vamos finalizar? Só vou fazer um último comentário. Nós não seguimos a quarta teoria política, não somos adeptos a ela, acreditamos que ela pode levar a diversos erros, mas eu gostaria de fazer um comentário, né? Já que é algo recente. Gostaria de pedir vocês para rezar pela filha do Alexander Dugin, que foi assassinada recentemente com um atentado. Claramente vocês ficaram sabendo do assunto. E é apenas isso que eu gostaria de sugerir, né? Foi um atentado trágico, lamentável. Eu sinto bastante pena por isso. Eu particularmente fiquei bem incomodado com esse acontecimento, independente de se o Dugin é um grande ou não filósofo, independente das questões dele. Foi um atentado baixo, né? Saiu inclusive recentemente o nome, né, de quem foi responsável pelo atentado, não querendo aqui entrar em menores preços. Você viu isso, Vitor? Volpe, que saiu o bagulho de quem que foi responsável pelo atentado? Sim, e eu prefiro me manter... Não citar, né? Eu prefiro não citar. Melhor não citar. Mas enfim, meus caros, peço que rezem pela alma dela, né? Que possa descansar em paz. Não estou entrando aqui nos méritos políticos. Por favor, não vamos ser baixos nesse ponto. Vamos ser mais humanos. E espero que tenham gostado. Para aqueles, né, que viram esse vídeo e pensaram, caramba, não acredito, esses caras estão abertamente sendo contra a democracia. Sim, nós estamos sendo. E aqueles que estiverem curiosos ou interessados em conversar conosco, nós estamos sempre aqui. Totalmente abertos. Inclusive, nós gostaríamos e convidamos vocês a vir conversar disso. Quer defender a democracia em frente a nós? Estamos exercendo o nosso direito de liberdade de expressão. Exatamente. Vamos nos aproveitar aqui do regime a favor, a favor da da liberdade nossa de expressão.
Enfim, quem quiser conversar conosco, quem quiser criticar a gente por a gente ser contra a democracia, fique livre, chama a gente. A gente é contra mesmo, não tenho culpa. Não posso defender algo horrível desse, até porque, poxa, cara, tem criança no mundo, você vai criar um regime de bosta pra quê? Enfim, faço minhas despedidas aqui. Vou para suas últimas palavras. Pessoal, deem like no vídeo, divulguem, por favor, porque o canal tá voltando das cinzas, né, basicamente. Como eu já disse, ocorreu erros, né, na administração da divisão passada. E, por favor, divulguem, ajude a gente com esse projeto. Porque a gente está pegando um tempo que a gente poderia estar fazendo outras coisas para estar fazendo conteúdo aqui para vocês. Então, por favor, o mínimo que vocês podem fazer é divulgar, né? Então, por favor, eu só peço isso. Enfim, meus caros, fiquem bem, fiquem com Deus, salve Maria e tenham uma boa noite. Um bom dia, seja lá o horário que estiver escutando. Adeus. Falou!